Está começando no Power BI e quer dominar as fórmulas essenciais para suas análises? Nesse vídeo, eu vou te ensinar as fórmulas básicas que todo iniciante precisa saber para criar relatórios eficientes e explorar os dados com confiança. Se você quer construir uma base sólida no Power BI, não perca essa aula. Então, nós vamos hoje ver todas as fórmulas básicas para iniciar dentro do Power BI. Primeiro de tudo, ah, é sempre uma boa prática a gente criar uma tabela específica para as nossas medidas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou vir aqui em inserir dados e vou colocar uma tabela que eu vou chamar de medidas. E vou carregar. Como vocês podem ver, ele criou aqui tá, uma coluna em branco e a tabela vazia. E aqui dentro a gente vai criar todas as nossas medidas. Quais são as fórmulas essenciais que a gente vai ver hoje? Vamos começar com a fórmula de soma. Então, eu vou clicar com direito na tabela e nova medida. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. A primeira que nós vamos fazer vai ser o total de vendas, que é a soma. Como é que é a soma? Todas as fórmulas no Power BI vão ser sempre em inglês, né? Então, é o sum. Do que? Do meu sales amount. Então, vai ser uma soma. Deixa eu criar uma tabelinha aqui para a gente ir largando os valores só para vocês poderem visualizar. É uma tabela simples aqui. Pegar o ano. Eu não quero sumarizar o ano. E vou começar a largar todas as medidas que eu criar aqui. Vou aumentar o tamanho aqui. Aí, agora tá legal. Beleza, então como vocês podem ver, a soma é uma soma simples. Outra medida básica. Nova medida. Média agora. Então, média de vendas. Nós vamos usar a average. É uma medida que traz a média. Sales amount. Vou jogar ela aqui. Quero no card, eu quero ela aqui na minha tabela. Beleza. Para a gente deixar nossa tabela de medidas só com as medidas, depois que vocês criarem a primeira medida, podem deletar essa coluna, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletá-la aqui e deletar do modelo. Vocês podem ver agora, ele mudou esse símbolo aqui. Ele agora é um símbolo de calculadora em vez de um símbolo de tabela. Beleza. Vamos seguir aqui então. Nós fizemos nossa soma, nós fizemos a nossa média. Agora eu quero saber o maior e o menor valor de vendas. É a max e a min, máximo e mínimo, que existem no Excel. Então, maior venda é igual a max sales amount. Eu quero da reseller, eu quero da internet. E agora a minha menor venda. Menor venda. Vai ser o meu min, o sales amount também. Jogá-las aqui, maior venda, menor venda. Beleza, vocês podem ver, total de vendas, maior, média de vendas, maior venda, menor venda. Agora, vamos criar uma divisão entre o total de vendas e uma quantidade de meses, por exemplo. A gente tem uma média das vendas mensais. Então, vamos botar aqui uma medida. Então, divisão das vendas.
que vai ser? A gente utiliza... Tem duas maneiras, tá? Nós podemos usar a função específica, que é a divide. Ela pede um numerador e um denominador. Então, o numerador vai ser o meu total de vendas, dividido por 12 aqui. Eu vou simplificar, porque meu intuito aqui não é fazer fórmulas complicadas. Eu vou botar 12 para ser uma média mensal de vendas. Um valor aproximado de vendas mensais, né? Então, a gente pode fazer aqui e dividir, tá? Como vocês podem ver, funciona, tá? Essa aqui é a média de valores mensais vendidos ao longo de 12 meses em cada um dos anos. Se a gente pegar, a gente pode fazer também a divisão usando o símbolo de divisão padrão. Divisão P2 é igual a total de vendas dividido por 12. Assim funciona também, tá? Qual é a diferença? Vocês podem ver que o resultado é o mesmo. Mas qual é a diferença e por que a divisão das vendas usando a division, a função division, é melhor? Porque a divisão V2, que é usando o símbolo, ela dá infinito se nós dividirmos por zero. Quer ver? Eu vou dividir as duas por zero para vocês verem o que acontece. Se eu dividir essa aqui em vez de 12, eu dividir por zero, ele vai aparecer infinito. Se eu dividir essa aqui por zero, ele retorna blank. Tá? Então, é uma vantagem, né? Em questão de performance, as duas são muito iguais, mas essa vantagem aqui de não mostrar o infinito é muito melhor. A gente pode, aqui, se vocês verem, ó, eu posso botar, pedir que o resultado alternativo, ou seja, se for um resultado inválido, como dividido por zero, eu posso botar aqui, sei lá, vamos botar só uma coisa bem aleatória, tá? Divisão por zero. Ó, aí ele está mostrando aqui pra gente que é dividido por zero. Legal, né? É bem mais útil. Então, minha recomendação é sempre usar essa versão usando a função divide. Se existe uma função no Power BI, vamos utilizar ela, tá? Beleza. Depois da divisão, a gente pode ver as funções de contar dentro do Power BI. Nós podemos contar de mais de uma maneira diferente, eu vou mostrar todas para vocês. A primeira é a mais clássica, que é a contar. Que é a count. Então, o que a count faz? Ela conta os números em uma coluna. Então, eu tenho que escolher a coluna que eu quero. Eu quero pegar e contar minha quantidade de vendas. Então, qual coluna que eu vou usar? Da nota fiscal, né? Então, é order number. Sales order number. Então, eu estou contando. Então, ele vai literalmente contar quantos valores na coluna order number possuem, independente se estão duplicados ou não. Ele vai contar os duplicados, tá? Beleza. Então, deixa eu jogar ela aqui. Ó, 14, 22.216, 3.397, assim consecutivamente. Deixa eu tirar essa infinito aqui para liberar um espaço. Agora, nós podemos contar usando o distinct count, ou seja, contar distinto. Eu quero fazer um distinct count, que é distinct count, que ele conta os números distintos de uma coluna. Então, eu vou pegar a mesma coluna. Como vocês podem ver, nas que a gente tem mais valores, né? Ó, ele está contando distinto, ou seja, aqui eu tenho mais de um produto, por exemplo, um pedido na mesma ordem de compra. E aí, então, a hora de fazer uma contagem distinta, ele está mostrando os valores singulares. Nós, caso queiramos saber também a quantidade de registros de uma tabela, a gente pode usar a função
Count Rows. É a Count Rows. O que a Count Rows faz? Ela conta a quantidade de linhas de uma tabela. Simples. Independente se é duplicado ou não, se está em branco ou não, ele vai contar todas as quantidades de linhas de uma tabela. Então eu quero da Internet Sales. Tanto que ele pede só uma tabela. Ele não pede uma coluna, ele pede só uma tabela. Ó, como vocês podem ver aqui, ele vai estar fazendo o mesmo tipo de contagem, né? Porque aqui no caso a gente está contando uma coluna que não tem valores vazios, não tem valores duplicados, tem valores duplicados, mas não tem valores vazios. Então ele está trazendo a mesma quantidade. Caso tivesse vazios aqui, ele não ia estar contando, tá? Nós temos também outras funções de contar. Interessa aqui, a gente tem o count blank e temos o de que vai contar todas as linhas em branco na coluna que vocês estão selecionando. E nós temos a distinct count no blank. Ela vai contar o número de valores distintos em uma coluna que não estão em branco. Ou seja, se a coluna tiver um valor em branco na coluna, ele não vai ser contado, ou seja, se a célula estiver vazia, né? Com essas fórmulas que eu apresentei agora, vocês já vão conseguir se virar bastante para iniciar no Power BI. Óbvio, depois disso a gente vai ter fórmulas mais avançadas, que daí já entra no Calculate. Eu tenho vídeo aqui. E eu vou mostrar também um outro vídeo, a inteligência de tempo, funções de inteligência de tempo, que são bem úteis no dia a dia. Beleza? E aí, gostou de aprender essas fórmulas básicas do Power BI? Agora é hora de você colocar tudo em prática e ver como elas podem transformar suas análises. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais dicas incríveis como essa. E antes de ir, que tal dar um passo a mais no seu conhecimento? Eu tenho 2 e-books que vão te ajudar ainda mais. Um sobre Power BI e o outro sobre Excel. O de Power BI você vai dominar ferramentas avançadas. E no de Excel vai ser perfeito para turbinar suas planilhas. O link para os e-books vão estar aqui no comentário fixado. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.